Agora, Thiago, é interessante. Eu vou voltar num assunto, porque eu toco nesse assunto nos momentos de alegria ou de tristeza. Então eu posso falar dele, tá? Eu posso falar dele com propriedade. Entendeu? O futebol brasileiro passa por um momento de mudança, né? E a SAF é sem dúvida nenhuma uma mudança que não foi ainda totalmente esclarecida para o torcedor, e ele foi mal informado e tem essa noção de ser um processo de um saco sem fundo, tá? Mas de toda forma, eu acho que a noite de ontem foi uma noite histórica. Eu acho que você, o Edu, o Cláudio, todo mundo que esteve na Arena MRV teve essa sensação, né? A torcida do Atlético fez ontem uma das manifestações mais bonitas que a gente já viu no futebol mineiro, tá? O Atlético perdendo o jogo, o Atlético num primeiro tempo sendo inferior ao Flamengo, e a torcida apoiando o tempo inteiro, e a torcida cantando o tempo inteiro, e a torcida acreditando o tempo inteiro. Eu acho que esse é o papel fundamental, e tomara que isso seja o ponto de partida de uma retomada, tá? De uma retomada que ela é necessária para o crescimento do Atlético, e que a turma do quanto pior, melhor, deixe o Atlético viver esse momento, deixe viver essa temporada e deixe viver mais uma vez o protagonismo. Eu não me recordo de um período em que o Atlético fosse tão protagonista no futebol brasileiro em sequência. Não sei se você se recorda, o Edu, o Cláudio, de sempre estar brigando. O Atlético fez 3 jogos em 10 dias com o Flamengo, 3 jogos de igual para igual, venceu um deles e levou a melhor no mata-mata. O Atlético, nesses 3 jogos, ele fez 45 minutos ruins. Os de ontem. Mas depois do segundo tempo ele foi melhor do que o Flamengo. O segundo tempo foi um jogaço. Exato, e foi melhor do que o Flamengo. Foi melhor. E poderia ter empatado ou até virado o jogo com bola na trave. Só, Thiago, que o Atlético vive um processo, tá? E isso é muito complicado, e eu digo isso sempre aqui, ainda bem que na tristeza e na alegria, hoje é um dia de imensa alegria pra torcida atleticana, tá? Por quê? Cara, eu vivi em 2008, como repórter da revista Placar, a derrubada dos Isa Valadares. E a derrubada dos Isa Valadares, tá, do Atlético, foi um processo, e eu não estou questionando aqui se o Ziza era bom ou mau presidente. Eu particularmente acho até que foi um mau presidente, mas o processo de derrubada dele foi com o torcedor na porta da casa de familiar, fazendo ameaça velada, fazendo sinal de arma, tá? O que levou ele a poder renunciar. Infelizmente, existe o torcedor profissional, existe o torcedor que faz esse papel, tá? Que faz esse papel na briga política de clube. É uma pena que o Atlético ainda esteja vivendo isso num momento em que ele pode ter a chance de, como SAF, pensar no futuro, pensar daqui 8, pensar daqui 10 anos, em que tem a sua casa. E outro ponto muito interessante, o Thiago, que a gente não pode deixar de destacar, tá? Dentro dessa briga política do Atlético, é que há uma questão clara dentro do Atlético que está sendo apurada pelo Ministério Público. Uso de cartão corporativo, existe inclusive uma questão que parece desvio de dinheiro, usando um dirigente, usando o outro, e há um ponto em que a gente não pode deixar de falar em hipótese alguma. Aquela questão que envolveu o Rony, que é verdade, aconteceu o processo do Rony. A partir dali, o que a gente viu foi uma vergonha para a imprensa esportiva tradicional. Pegaram questões antigas, jogaram no mesmo balaio, inventaram que jogadores tinham feito notificações extrajudiciais contra o clube, jogadores tendo que ir à rede social desmentir. Então, que o Atlético tenha paz para viver o seu momento, que o Atlético possa tentar entrar nos trilhos, tá? De uma forma amena com o torcedor, cobrando sim, mas sem o torcedor ser influenciado por ex-dirigente que sente saudade do cartão corporativo ou por gente que vive do clique do quanto pior melhor.